Você já se perguntou por que algumas coisas acontecem na vida dos outros e na tua não? Às vezes você olha para o Instagram de alguém e fala, como é que ele conseguiu isso? Se eu luto tanto e não consigo. Já pensou às vezes na injustiça de pessoas que nasceram geograficamente privilegiadas, numa família boa e talvez você ou alguém que você conheça não tenha tido essa sorte? Privilégios, injustiças, coisas boas, destino. Nós não podemos prever nem o dia de amanhã, quanto mais onde estaremos daqui a 10, 20 anos. Seja bem-vindo ao novo formato do programa Boas Notícias, onde, através da sabedoria milenar, de pensamentos, filosofia e, é claro, conhecimento empírico, ou seja, aquilo que a gente aprendeu com as experiências da vida, eu vou te guiar para um futuro de paz e prosperidade. Quando eu paro para pensar sobre a vida, tem muita coisa que eu não escolhi. Não escolhi onde eu nasci, a cor da minha pele, eu não escolhi algumas tragédias que me aconteceram. Outras coisas ruins, eu plantei. Eu quebrei em 2014 e apesar de ter achado uma grande injustiça o que aconteceu comigo, a forma como as pessoas me julgaram, me expulsaram, me criticaram, me caluniaram, eu tive um percentual de culpa. Quando eu paro para pensar sobre a vida, eu vejo que tem coisas que você não escolhe, outras você decidiu direto ou indiretamente. Destino. Esse é um tema complicado, mas muito necessário de se abordar. Na minha vida foi assim. Quando eu era pequeno, eu percebi que eu nasci com um pequeno privilégio que foi ter uma família saudável, mas, por outro lado, desestruturada financeiramente, num bairro em frente ao Morro do Juramento, ali no Rio de Janeiro, no subúrbio, sem muitos acessos. E na adolescência, em vez de reclamar da minha infância ou das minhas limitações, eu tomei a decisão que meu futuro seria diferente. E eu percebi, bom, tem coisas que eu não escolho, mas agora eu consigo ter um poder de decisão. Agora eu consigo escolher se eu quero levar essa vida financeira, eu vou escolher com quem eu vou casar, eu quero uma mulher que me ajude a construir uma vida saudável. E foi aí que, ao decidir isso, eu encontrei Janine. Estamos casados há 20 anos com 4 filhos. E percebi que existia também um plano divino, ou seja, coisas que eu não escolhi, coisas que eu escolhi e um plano. Que se eu me encaixasse com ele, eu iria conhecer pessoas que eu não teria condições de conhecer, eu iria assinar contratos que eu não teria capacidade para assinar, mas os planos de Deus eram maiores do que os meus. E porque eu tinha reagido bem ao que eu não escolhi, porque eu fui assertivo no que eu escolhi e me encaixei no que ele escreveu para mim, cheguei até aqui nessa aula de hoje. Será que está tudo determinado? Eu tenho algum poder de escolha? Mas se alguma coisa já foi feita, ou seja, a causa já foi realizada e agora eu tenho que administrar o efeito. Eu não tive escolha naquela causa, mas o efeito eu vou ter que colher. Como funciona isso? Bom, nós temos que analisar primeiro, antes de fazermos a análise bíblica, o que os grandes pensadores falaram sobre destino. Platão, por exemplo, acreditava na eternidade da alma e de que cada ser humano nasceu já destinado a ter a alma que tem. Aristóteles, já muito mais racional, dizia que o nosso fim é determinado pela razão e pela virtude. Depois vieram os estoicos. Os estoicos, principalmente Marco Aurélio, imperador de Roma, diz que nós temos que nos adaptar e aceitar o destino, e essa é a melhor forma de viver. Ou seja, o destino está determinado, o que te acontecer é o destino, não adianta sofrer por isso. Mas também veio a Bíblia. Em Salmo 139, é impressionante esse versículo 16, diz que Deus nos viu no ventre da nossa mãe quando a gente estava em substância ainda informe. E Ele escreveu todos os nossos dias e os determinou. Então existe, através das filosofias e entendimentos teológicos, o determinismo, através de João Calvino, grande teólogo francês que brilhou em Genebra, na Suíça, com as suas teorias. Daí vem o calvinismo, que é uma origem teológica reformada de que nós não temos o livre-arbítrio, nós não podemos escolher
de verdade as coisas, mas tudo já está determinado por Deus, inclusive quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Não confunda João Calvino, reformado, com a reforma protestante de Martim Lutero na Alemanha. Foram reformas, pensamentos diferentes, apesar de coexistirem. E também nós temos grandes pensadores e teólogos como Jacobus Arminius, da Holanda, que chegou à conclusão que sim, nós temos livre-arbítrio, Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas, mas nós temos o poder de escolha, o que corrobora com o pensamento do grande pensador e teólogo Agostinho. Agostinho de Hipona foi, inclusive no seu livro Livre-arbítrio, o livre-arbítrio, ele deixa claro sobre o poder das escolhas, das decisões. São Tomás de Aquino corrobora um pouco dizendo sobre a providência divina e o homem se encaixa ou não nessa providência. Se você parar para pensar, então, de teólogos, filósofos, pensadores, Bíblia, que é a base de tudo que a gente fala aqui, existe diferentes teorias ou pensamentos sobre destino. Algumas podem se relacionar, outras se distinguem completamente. São completamente opostas, como o caso do calvinismo e do arminianismo. Então, no que acreditar? Qual é a sua experiência de vida? Você já se sentiu realmente no controle a ponto de ter o poder de escolha sobre a sua própria vida? Você está vivendo o que você escolheu viver ou você acha que foi o destino que te jogou para onde você está hoje? Você consegue explicar tudo o que aconteceu na sua vida? É fruto realmente da razão e das virtudes, como diz Aristóteles? Ou você não fez por merecer e está colhendo coisas que você nem lembra de ter plantado? O que é a verdade quando se trata de destino? Primeiro, deixando claro, o destino não é algo místico, mas para onde estamos indo? Como vamos terminar? O que eu acredito e quero lhe ensinar nesta manhã? Que o destino é uma mistura de tudo isso que os grandes pensadores e teólogos chegaram à conclusão. Nós não podemos menosprezar nenhum deles. Você imagina que Spinoza, né, que era filho de imigrantes portugueses, Baruch Spinoza foi um grande pensador, ele acreditava em destino guiado por Deus. Já Cioran, o grande filósofo romeno, radicado na França, era trágico, ele acreditava só em destinos trágicos, ou seja, a gente está condenado a viver essa vida miserável na Terra. Você pega o pensamento de cada um deles, todos, de certa forma, têm um percentual de razão. Não dá para a gente dar razão absoluta para Platão e desconsiderar Aristóteles, não dá para a gente pegar o que Agostinho falou e bater de frente com Tomás de Aquino, ou que Calvino versus Jacobus Arminius. Nós precisamos chegar a uma conclusão inteligente através das nossas experiências pessoais. É por isso que o empirismo é muito importante para a gente chegar à conclusão do que é destino. E, principalmente, ter uma base milenar, que é a Bíblia, que nos garante o que é e o que não é. Quais são as conclusões que eu chego e gostaria de compartilhar com vocês hoje? Número 1, leia meu livro, Ganhe um Mundo Sem Perder a Alma. Eu escrevo livros, estou na 10ª publicação, meu 10º livro, para facilitar a vida das pessoas. Uma linguagem simples, não filosófica, é uma linguagem acessível para qualquer nível de inteligência e conhecimento. Livros que tratam de desenvolvimento pessoal, humano, espiritualidade, vida emocional, comportamento, e que te ajudam no seu dia a dia. São livros que te formam como ser humano. Vale a pena você lê-los. Mas eu quero indicar o Ganhe um Mundo Sem Perder a Alma, porque neste livro eu revelo a minha visão pessoal de destino. Estudando tudo, pensando sobre tudo que já foi dito nesses últimos séculos sobre o destino e principalmente me debruçando sobre as Escrituras, eu chego à conclusão que existem 3 tipos de destino. O primeiro é o destino rígido. O que é o destino rígido? É aquele que você não escolheu. Você não teve nenhuma influência sobre o que aconteceu. Por exemplo, você escolheu onde nasceu? Em que família? Você escolheu a cor da sua pele? Você que já sofreu um acidente, você escolheu passar por esse acidente? A maioria dos acidentes não foram escolhas. Como diz a palavra, foi um acidente. Outras pessoas provocaram. É bom aqui a gente dividir bem esse pensamento. Por exemplo, quando
Nós passamos agora por uma tragédia, né, provocada, claro, no Rio de Janeiro, com a morte de mais de 100 pessoas, mas há de se convir que não é um acidente se eu pego um fuzil, me disponho a estar numa esquina traficando e alguém me dá um tiro, né? O Estado combate essa criminalidade, não foi um acidente. Eu tive livre escolha neste fato, né? Nesse maligno, é claro, ninguém gosta de perder ninguém e não acho que a vida humana não vale a nada a ponto de a gente celebrar a morte de ninguém, porém, escolhas definem destinos. Decisões moldam o futuro. Mas existem pessoas que, por exemplo, estavam dirigindo o seu carro, não estavam embriagadas nem nada. O outro estava embriagado, veio e comete um acidente. Um perde a vida, o outro perde a perna. Como a gente vai explicar isso? Destino. Destino rígido, coisas que a gente não escolhe. Como a cor da pele, como onde nascemos, traumas de infância. Crianças que foram abandonadas pelo seu pai na infância. A criança escolheu isso? Não. Foi a maldade e ignorância do seu pai. Então, o destino rígido, a gente não escolhe, não temos interferência, porém, podemos fazer uma coisa em relação a ele: nos adaptar. Reagir de forma positiva ou negativa com aquilo que nos aconteceu para adaptar a nossa realidade de hoje. Ou seja, eu, graças a Deus, nasci numa família que tinha certa estrutura, não financeira, mas pelo menos espiritual e emocional. Meus pais me criaram bem, tiveram seus problemas como qualquer família, não fomos numa família perfeita, mas relativamente saudável. E com esse privilégio de ter nascido na família que eu nasci, eu conheci o que é paternidade. Então, minhas carências foram menores do que talvez quem não teve pai, meus limites foram bem impostos, ao contrário de quem não teve paternidade presente. O destino me favoreceu nessa área, mas me desfavoreceu em outras. Eu não pude escolher a minha situação financeira da qual eu vim, que não foi favorável. A situação financeira que eu tenho hoje, eu construí depois que eu adaptei meu destino rígido. Eu entendi, não vim de uma condição favorável, meu pai não tinha inteligência financeira, não me deixou nenhuma herança, não viemos de boas condições, mas eu não aceito isso e vou fazer algo para mudar o meu futuro. Então, o primeiro tipo de destino é o rígido, é aquele que você não fez nada para acontecer, mas agora que já aconteceu, como você vai reagir ao que houve, ao que aconteceu. O segundo tipo de destino é o destino flexível. É a porção que Deus lhe confia de decisões e escolhas na terra. Por exemplo, você escolhe com quem vai casar, ninguém te obriga. A gente está em pleno século XXI. Você escolhe onde vai trabalhar, qual empresa, que tipo de trabalho você vai ter. CLT, você vai trabalhar para alguém, carteira assinada, você vai ser PJ, vai prestar serviço, ou você vai abrir um CNPJ e será um empreendedor. Vai assumir o risco, vai ter a coragem, a inteligência, a obstinação para poder ter seu próprio negócio. Você quer usar bem o seu destino flexível? Está lá em Provérbios. Na multidão de conselhos tem sucesso. Mas na falta de conselhos, os projetos fracassam. Tenha conselheiros. Se você ainda tem pai e mãe, escute teu pai e tua mãe. Você tem um guia espiritual? Consulte teu guia espiritual. Não faça nada sem escutar quem sabe mais do que você. Outro conselho importante para o destino flexível é pedir em oração a Deus que Ele ilumine teus passos, te dê sabedoria para tomar aquela decisão. Quantas vezes eu me ajoelhei e falei: Deus, eu não tenho a mínima ideia do que decidir nessa reunião que eu tenho amanhã às 10 horas da manhã, uma reunião tão importante, de um contrato tão importante. Me ilumina, me dá um sonho, fala comigo, manda alguém para me alertar, dá o teu sim ou o teu não. Então, conselhos, conhecimento, leia muito, estude muito, amplie teu conhecimento, porque você vai saber mais ou menos qual caminho tomar, principalmente o certo, e peça a direção divina. Então, no destino flexível, você tem poder de decisão. Thomas Hobbes, um grande filósofo inglês do século XVI,
ele fala algo impressionante, que nós não temos livre-arbítrio nas nossas vontades, no nosso querer, nos nossos desejos, mas temos livre-arbítrio no realizar. Por que eu acho isso impressionante? Porque muita coisa que vem na sua cabeça você abomina, você não aceita. Pensamentos de morte, pensamentos de maldade, pensamentos imorais, pensamentos de se dar bem em cima de alguém. Às vezes você não controla o que deseja ou o que pensa. Você não tem um livre-arbítrio de determinar o que vai pensar ou o que vai sentir. Mas, segundo Thomas Hobbes, você tem o direito de escolher o que vai fazer com isso. Você tem um livre-arbítrio sobre o fazer, não sobre o querer. Acho isso fantástico. Tá? Fantástico. Inclusive, Thomas Hobbes escreveu Leviatã, um livro que vale muito a pena você debruçar e ler, porque vai te ensinar muito sobre Estado, política, teologia, filosofia, vai te levar para outro nível de entendimento. Então, quando você para pensar nas teorias de destino, a minha conclusão é que existe o destino rígido, que eu lhe expliquei, o destino flexível, que é o seu poder de escolha de algumas coisas que você escolhe na vida. Por exemplo, você não escolheu da onde veio, mas você pode escolher para onde vai. Destino flexível. E tem um terceiro nível de destino, que é o destino planejado, que é Salmo 139, 16. Deus escreveu nossos dias, determinou nossos dias. Então, se eu, ao longo da minha vida, desenvolver sensibilidade espiritual a ponto de entender o que Deus espera de mim, eu encaixo através da adaptação do destino rígido e das escolhas do destino flexível a essa vontade divina, a esse plano que está escrito, e aí sim, as coisas que acontecem já não estão mais no meu domínio, mas no governo e soberania divina. Por que eu estou te falando isso? Porque não dá para entender, por exemplo, no determinismo cego, que Deus escolheu quem vai para o inferno e que Deus escolheu que aquele ali vai sofrer e esse aqui vai ser feliz. Mas dá para entender que destino acontece a todos. Eclesiastes, escrito por Salomão, diz que tempo e acaso acontecem para todos. Então é como você reage ao tempo que tem e ao acaso que lhe aconteceu, que vai determinar agora a segunda parte, que é o destino flexível, que é como você vai decidir com tudo que você não escolheu, mas já está feito. Cor da sua pele, onde você nasceu, se você foi espancado ou abusado na infância ou não, quem foram os seus pais, se você foi abandonado pelo seu pai ou se você teve um pai maravilhoso. Você não escolheu essas coisas. É como você vai reagir a isso que vai determinar as suas decisões do destino flexível e, se tiver sensibilidade espiritual, vai se encaixar no plano divino, que eu chamo de destino planejado. Então, muitas pessoas, pela ignorância, claro, talvez não seja por maldade, elas vivem de desculpas. E seu futuro não é formado pelas desculpas que você dá, mas pelas decisões que você toma. Então tem gente que fala assim, eu sou assim mesmo porque meu pai não me ensinou, eu sou assim mesmo porque o Brasil é assim, porque eu governo isso, porque aquilo, porque Deus não me ama, Deus me abandonou. Você sempre quer uma desculpa, mas a verdade é que você precisa dominar esses 3 níveis de destino, adaptando-se ao inevitável, que é o destino rígido, escolhendo bem o flexível, destino flexível, e encaixando-se no plano divino. Nesse plano divino aqui não vai acontecer só o que é bom não, tá? Porque Jó estava muito bem alinhado com a espiritualidade e sofreu o que sofreu. Ana, que se tornaria mãe do profeta Samuel, lá em 1 Samuel deixa claro que ela não tinha nenhum pecado escondido, ela não estava errada com Deus, ela entregava as suas ofertas, ela era uma mulher excelente para o seu marido, como seu marido também era um bom marido para ela, estava tudo bem e ainda assim ela não tinha filhos. Não era por nenhuma maldição ou por nenhuma recompensa maligna de algo que ela tinha plantado. A Bíblia diz que era Deus que tinha fechado o ventre dela. Então, não é porque você está encaixado no plano divino que tudo vai sair do jeito que você quer. Mas aí sim eu posso recorrer à Bíblia que diz: todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você encaixa a tua vida nos planos divinos, aí, seja positivo ou negativo que lhe aconteceu, vai cooperar para o seu futuro. Para que você termine com paz e prosperidade. Como diz Jeremias 29, 11, Deus falando para Israel, e nós podemos adaptar para a nossa realidade como povo de Deus hoje, eu sei os planos que eu tenho para vocês. São planos de paz
e não de mal, a fim de lhes dar o fim que vocês desejam. Um destino de paz e prosperidade. Então, falar de destino parece complexo, e não deixa de sê-lo, mas nós podemos simplificar se a gente analisar a inteligência dos grandes pensadores dos últimos séculos, a verdade bíblica, que eu considero verdade absoluta, indiscutível, e aplicar o empirismo, que é o que a gente aprendeu com a vida, com as nossas experiências pessoais, e chegar à conclusão de que o mais viável é que nós temos 3 tipos de destino. Né? O que muitos decidiram como determinismo, fatalismo, que é acontece o que tem que acontecer e acabou, como o povo o islâmico acredita no maktub, tudo está escrito. Eu acredito que sim, tudo está escrito, mas nem tudo vai acontecer como está escrito, porque você interfere com suas decisões. Isso não tira a soberania de Deus, como quem é seguidor de Calvino, os calvinistas, acham que a gente ataca a soberania de Deus quando a gente diz que a gente pode tomar decisão de forma alguma. É absoluto e unânime entre qualquer corrente teológica que Deus é soberano, que Ele sabe todas as coisas, prevê todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode tudo. E em sua grandeza e majestade nos permitiu uma pequena parte de escolha na terra. Creio eu, dentro da minha limitação de hoje, como diz Aristóteles, reforçado depois por Voltaire, o homem é escravo do século que vive. Então, dentro do século que eu vivo, dentro do que eu li até hoje, dentro das minhas limitações humanas, a minha conclusão é essa. E o que eu tento fazer para você como pregador, como professor de vida, como alguém que te esclarece sobre o seu dia a dia, sobre as dificuldades cotidianas que você tem, é levar conhecimento para expandir sua consciência, para você lidar melhor com os problemas da vida. Existem problemas inevitáveis e problemas evitáveis. Os problemas inevitáveis estão dentro do nosso destino rígido. A gente só pode agora reagir ao que aconteceu. Os problemas evitáveis é como eu dei o exemplo. Você vai viver uma vida de violência e não quer ser atingido pela violência? O próprio Jesus fala para Pedro no Getsêmani: Pedro, guarda essa espada. Quem vive pela espada vai morrer. A nossa ignorância e a falta de conhecimento bíblico faz a gente levar a vida do jeito que a gente quiser, cedendo a todos os desejos carnais e queremos depois ter resultados espirituais. Impossível. O apóstolo Paulo deixa claro em suas cartas que o espírito milita contra a carne contra o espírito. É uma guerra de 24 horas por dia e você precisa decidir a quem vai servir. Aquele que você alimentar mais é o que vai trilhar o teu futuro. Ou você se dedica mais à espiritualidade, através da oração, do jejum e da leitura da palavra, ou a carnalidade, que é simplesmente vivendo como você quer, cedendo aos seus próprios desejos e vivendo conforme suas concupiscências. A mensagem de hoje é para te despertar para algo muito importante, que você pode mudar o teu futuro. Como, Tiago? Adaptando-se ao que já aconteceu, inevitavelmente, escolhendo bem a partir de hoje, e sendo sensível a Deus para encaixar-se no plano que Ele escreveu para você. Essa é a minha luta diária. Essa é a minha decisão diária. Tem coisas que aconteceram na minha vida que eu não escolhi. Já era, aconteceu. Agora eu tenho que me adaptar a isso. Não adianta eu ficar chorando, não adianta eu ficar sofrendo. O próprio Jó, quando percebe que seu destino é inevitável, o destino rígido, né? Porque ele perdeu tudo, ele não fez nada para acontecer aquilo e perdeu tudo em um dia. Toda a sua riqueza, seus filhos, sua casa, tudo, sua saúde. E ao invés de blasfemar contra Deus, ou de reclamar da vida, ou colocar a culpa no governo que não protege ele, ou qualquer outro tipo de terceirização que a gente adora fazer, ele fala assim: Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, agora eu preciso decidir em cima daquilo que me aconteceu, o que eu farei com isso. Destino flexível. Tem muita gente hoje reclamando, por exemplo, do relacionamento, mas quem escolheu essa pessoa foi você. No namoro você só quis se abrasar, no namoro você só quis sexo, no namoro você só quis
passear, não deu tempo para conhecer o caráter da pessoa, não viu que ele era violento? Não viu que ela era mentirosa? Você achou que quando casasse ia melhorar? Você não sabe que, ao contrário, o casamento potencializa aquilo que você era? Foi por falta de ignorância? Ou você simplesmente não quis realmente dar atenção a isso? E o emprego que você tem hoje, e o salário que você ganha hoje, e o faturamento que você tem, é culpa de quem? Você quer colocar a culpa em quem? Porque existem pessoas que estão agora mesmo criando uma conta no Instagram e vendendo alguma coisa. Tem agora jovens que estão saindo da comunidade, ao invés de ir por tráfico, estão indo para a rua lavar carro, ganhar R$70 por lavagem, voltam com 400, R$500 para casa. Tem gente decidindo seu destino financeiro agora. Ele não pode escolher de onde veio, mas ele está escolhendo para onde vai. A minha vida hoje, financeira, por exemplo, não tem nada a ver, nenhuma conexão da onde eu vim. Eu criei um destino financeiro. Eu decidi como eu ia levar minha vida emocional. Eu vim de uma instabilidade emocional terrível. Eu vim de surtos. Eu tive depressão, ataque de pânico, crise de ansiedade crônica generalizada. Como é que hoje eu consigo viver uma vida mais saudável mentalmente? Tomei a decisão de me cuidar, procurar ajuda profissional, ler livros sobre isso. Decidi que eu estaria no controle da minha mente. Recusar qualquer tipo de pensamento intrusivo que me levava à negatividade. Então, a gente precisa entender que coisas acontecem na nossa vida e a gente não escolhe. Coisas acontecem na nossa vida porque a gente plantou. E não importa, então, se é o destino rígido ou fruto do destino flexível, como você vai reagir a isso. E se você vai se encaixar no plano divino para você hoje, que dá tempo para você viver melhor, independentemente de como está tua vida e realidade hoje. Nessa mensagem de hoje, desse programa Boas Notícias, eu vim aqui para falar que tem esperança. Se tem algo que o Evangelho promete, que a Bíblia promete, e por isso eu sou tão apegado às Escrituras, é esperança. Até para a morte tem esperança. Ou seja, eu me apego muito às Escrituras e sou um homem de fé, não por causa de religiosidade, mas porque os maiores dilemas e dúvidas que o ser humano tem e que eu tinha como ser humano, a Bíblia respondeu. As minhas culpas, o meu peso emocional era fruto de pecados, de coisas que eu fazia e achava que estava certo, mas na verdade eu estava desagradando a Deus e a Bíblia me deu solução para isso. Arrependa-se dos seus pecados, confesse seus pecados, abandone-os e você vai prosperar. Está lá em Provérbios. Aquele que esconde suas transgressões jamais vai prosperar, ou seja, nunca vai ter a alma próspera, nunca vai sentir a leveza da vida e também na família, nas finanças, nunca vai prosperar. Mas quem confessa e abandona, alcançará misericórdia. Está tudo escrito, tem resposta para tudo. Então eu entendo os fatalistas, os trágicos como o Sr. Han. Eu entendo as pessoas que querem partir para o determinismo, porque eles têm boa intenção, eles querem dizer que Deus sabe de tudo, está no controle de tudo e determina tudo e tem boa parte de razão nisso, mas lendo a Bíblia também eu vejo muitas pessoas decidindo o que querem. A própria palavra de Deus diz no Velho Testamento, escolhei hoje a quem servais. Escolhe se vocês querem bênção ou maldição, escolham se querem bênção ou maldição. Josué, no seu livro, diz, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolheram? Então, eu respeito todas as linhas filosóficas e teológicas, respeito de verdade, porque nenhuma pessoa tem capacidade de criar uma teoria dessa sem ser inteligente, erudito, pleno de conhecimento. Mas em pleno século XXI, avançando com a inteligência artificial do jeito que está, as pessoas emburrecendo, infelizmente, eu preciso também trazer um equilíbrio das visões para você. Então, esses 3 níveis ou 3 tipos de destino que eu explico no livro Ganhe um Mundo Sem Perder Sua Alma, que por acaso é o livro mais vendido do Brasil nas últimas semanas, devido às suas teorias, devido à simplicidade e efetividade do tema.
que é sobre dinheiro e espiritualidade. Eu explico nesse livro justamente esses 3 tipos de destino que eu quero que você entenda agora. Destino rígido, não posso fazer nada, já aconteceu. Eu preciso decidir como eu vou reagir a isso. Destino flexível, que é a pequena porção que Deus me deixou de livre escolha na terra. Com quem eu vou me casar, onde eu vou morar, se eu vou trabalhar para alguém, se eu vou ser empresário, por aí vai. Qual é a minha geografia, se eu vou ficar aqui, se eu vou para lá. E o destino planejado, que é o plano que Deus escreveu para nós quando ainda estávamos no ventre da nossa mãe, Salmo 139, 16. E a gente precisa saber se quer se encaixar nisso ou não. E como é que a gente se encaixa nisso, pessoal? Obedecendo a voz de Deus. E aqui eu quero lhe explicar um pouquinho sobre o que é obediência à voz de Deus. Número 1, ler e entender a palavra. Eu tenho explicado muito, e por isso agora nos 10 anos de Clube de Inteligência, em maio de 2026, a gente vai completar 10 anos de Clube de Inteligência. Eu estou há 10 anos me esforçando para melhorar a inteligência do ser humano. A gente vai lançar um aplicativo de desenvolvimento da inteligência em comemoração aos 10 anos, justamente para você aprender a ler e entender as coisas. Porque tem gente que acha que inteligência é só ter o QI alto, fazer contas matemáticas de cabeça, mas não é só isso. Inteligência é você entender por que as coisas funcionam, como funcionam. É você ler um texto e saber interpretá-lo. Então, eu vou investir muito nisso para que você possa, por exemplo, ao ler a Bíblia, entender o que está escrito e, ao entender, praticar, ter força, decisão de praticar o que está escrito. Porque aí sim, a tua vida vai ter sentido. Aí sim você vai encontrar as respostas para os grandes dilemas da existência. Aí sim você vai entender por que acontece na vida do outro, na tua ainda não. Por que o outro ganha e você ainda não está ganhando. Por que o outro parece tão feliz e você está longe da felicidade, a tristeza parece que é a tua companheira diária. E talvez você descubra as ferramentas que são necessárias para você sair da mão de terceiros e construir com essa ferramenta o teu próprio futuro, encaixando-se sempre na vontade divina. Afinal de contas, se Deus quiser que a nossa luz terrena se apague amanhã, amanhã mesmo a gente parte. Nossa vida está na mão dele, nossa saúde está na mão dele e, é claro, nosso futuro está na mão dele. Provérbios 16 diz, o coração do homem pode fazer planos. Isso aí, faça planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. E esse é o versículo que define a minha teoria sobre destino. Faça planos, prepare-se para o seu futuro, escolha bem, tome decisões assertivas, mas saiba que o sim ou não vai vir dos céus. Então coloque toda a sua vida em oração, nas mãos do Senhor, sem jamais deixar de fazer a sua parte. Eu faço votos de paz e prosperidade. Eu espero que a mensagem de hoje tenha te ajudado. E se te ajudou, não deixa de curtir, comentar agora. Tiago, me ajudou. E compartilhe essa mensagem com todos que precisam escutá-la para desenvolver um pouco a sua consciência e entender mais sobre futuro e destino. Até domingo que vem no programa As Boas Notícias, às 8 horas da manhã.